O texto diz assim, Jeremias 15:16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. E elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Vamos ler novamente eu e você? Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, sob teu governo, sob tua direção. E esse é um tempo tão precioso, onde tantas pessoas têm um contato, pode ter um contato com a sua palavra. Quem sabe alguns pela primeira vez, assim como eu tive um dia. E eu peço, amado papai, que o Senhor possa falar profundamente, Pai, que eu seja um agente dessa ministração, mas o teu Espírito Santo seja aquele que vai convencer, que vai trazer revelação, que vai trazer poder. Eu creio, Pai, que ao ministrar essa palavra, Pai, nem mesmo propriamente ministrando cura com imposição de mãos, o Senhor pode entrar nos lares e curar vidas que estão infectadas com esse Covid. Pai, eu creio que através da ministração o Senhor pode curar instantaneamente vidas, o Senhor pode curar outras enfermidades. E eu creio, Pai, que tem um propósito, porque a sua palavra nos garante que o Senhor envia a sua palavra com propósito, e ela não voltará vazia, sem antes cumprir esse propósito. E eu profetizo sobre tua casa, sobre a sua vida, sua empresa, sua família. Eu profetizo o propósito de Deus para esse anúncio da palavra hoje, em nome de Jesus. Seja abençoado por essa palavra, que a tua casa agora seja cercada por anjos, que esse lugar seja tomado pela presença de anjos do Senhor, com espadas desembainhadas, guardando toda a mente, todo o coração, livrando de toda distração, toda incredulidade, todo desânimo, Pai, tudo aquilo que nos impede de crer, de ouvir essa palavra. Eu repreendo esses malditos inimigos da tua palavra, e nós, Pai, convidamos esses anjos para que venham ministrar o nosso coração, assim como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço, Pai. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor aí onde você está. Aleluia. Glória a Deus. A gente aplaudiu o Senhor aqui, querido. Tem aqui, eu acho que um grupinho bem pequeno aqui, né? Bem pequeno, aliás, só os ministros daqui mesmo. Mas a gente sente uma falta daquele, aquele brado, aquele aleluia. Mas glória a Deus, eu sei que na sua casa aconteceu tudo isso. Eu gostaria agora, querido, que por alguns instantes, esse pouco número de pessoas que está aqui, também você de casa, que você começasse a imaginar como seria o mundo sem a palavra de Deus. Eu vou te dar aí 15 segundos para você imaginar o mundo, como seria o universo, o mundo sem a palavra de Deus. Já imaginou? Você já teve uma resposta? Realmente isso só foi uma imaginação, porque o mundo simplesmente não existiria sem a palavra de Deus. Olha o que diz Hebreus, no capítulo 11, 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Mas talvez, querido, ainda exista na mente de alguns cristãos, entre aspas, eu diria que até de um considerável número de pessoas assim que o conteúdo da Bíblia não expressa, talvez, a revelação desse Deus. E em nossos dias parece que para vivermos bem e sermos bem-sucedidos em tudo, aquele conselho que Deus deu a Josué já não seria suficiente. Aquele conselho, faça tudo como está escrito, não aparte da sua boca, as palavras desse livro ou o livro dessa lei. Parece que há uma necessidade de se aprofundar em conhecimentos humanos ou somente humanos. E o mais interessante é que alguns desses conhecimentos, são extraídos da própria Bíblia, mas com contextualização ou com
né, algumas pretensões escusas, algumas pretensões erradas. É mais ou menos assim, nós vamos tirar desse contexto alguma coisa, só um pouco, nós vamos mudar algumas coisas aqui para não assustar muito alguns crentes. A gente está vendo isso nesses últimos dias, e ali se introduz filosofias, ideologias diabólicas para negativar essa veracidade ou a verdade da palavra de Deus. E queridos, eu percebo que uma das artimanhas do inimigo, e certamente uma das mais poderosas que ele usa para nos distrair, é o distanciamento da palavra de Deus. E a lista de argumentos para esse distanciamento ela é muito longa. Para cada impulso nosso de encontro com a palavra de Deus, o diabo sempre tem um pretexto para nos tirar do propósito. Você já reparou que é só a gente fazer um propósito de leitura bíblica, parece que tem sempre alguma coisa tentando nos tirar daquele momento, tirar a gente daquele propósito, e não há como, querido, resistir esse inimigo da palavra, a não ser pelo uso da palavra. Jesus, ele fez assim, e é assim também que nós temos que fazer todas as vezes que nós fomos atacados por esses argumentos diabólicos em nossa mente. Nós temos que ter essa posição. Por quê, querido? Porque basta um descuido de final de semana e isso pode custar a nossa vida e até a nossa salvação. Hoje é isso, amanhã é aquilo, e aí vai passando-se os dias e eu ouso dizer, querido, que todas as pessoas que se desviaram da verdade foi porque, primeiro, deixaram de se alimentar da própria verdade, ou seja, de ler a Bíblia diariamente. Começa por aí esse distanciamento. E a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus é que nos mantém seguros, querido, nessa caminhada, uma caminhada de vitória que nós estamos prosseguindo. É a obediência, querido, à palavra de Deus que nos assegura os resultados da nossa vida. Esses resultados vitoriosos. Davi, ou quem sabe, talvez esse salmo seja dele, não há uma confirmação. No Salmo 119:5 ele diz: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Então, os que vivem na palavra, queridos, jamais serão decepcionados com Deus. Os que vivem na palavra de Deus não serão decepcionados com Deus. Decepção com Deus. O que acontece quando nós estamos decepcionados com Deus? Nós ficamos estagnados. O crente que não aposta toda a sua vida na palavra de Deus, ele é sempre imaturo e ele está sempre flertando com o inimigo, flertando com o mal. Por isso que o desânimo vai entrando cada dia mais, porque o pecado vai entrando, e quando o pecado entra, ele é um abismo que chama outro abismo, é um desânimo que chama outro desânimo. Então, se encher, querido, com essa preciosa palavra de Deus, precisa e deve ser o nosso maior desejo. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mas por que a nossa vida depende, de toda a palavra que sai da boca de Deus? Porque assim como o pão é alimento para o nosso corpo, a palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. Se você não comer, você morre, porque você vai se debilitando, se enfraquecendo, vai te faltando tudo aquilo que seu organismo precisa, você vai morrer. Se você não se alimentar do pão da vida, do verbo vivo, do pão que desceu do céu, do maná de Deus, você vai enfraquecer, o seu espírito vai morrer. É muito pior, querido, faltar o alimento espiritual do que o alimento. Porque se alguém morrer de fome, mas estiver bem no espírito, ele viverá eternamente. Mas se ele estiver bem suprido, no seu corpo, na sua carne, mas seu espírito não estiver suprido, ele está morto e ele não vai viver eternamente. Por que nós precisamos conhecer e relacionar-se com a palavra de Deus? Entre aí uma infinidade de motivos, eu
eu destaquei 4 para compartilhar com vocês. Primeiro, a palavra de Deus, ela é uma pessoa. A palavra é uma pessoa. João, capítulo 1, versículo 1 e 14 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse é o 1, o 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, querido, aprove ao Senhor, agradou ao Senhor que o conhecimento acerca de si mesmo se desse por meio da palavra registrada na Bíblia. E é por isso, querido, que obedecer a palavra escrita é o mesmo que obedecer essa palavra viva. Se você, querido, desprezar a primeira, você estará automaticamente também desprezando a segunda. Se você despreza a leitura bíblica, você também despreza a pessoa do Senhor Jesus, porque não dá para desvincular. Existe uma relação entre a Bíblia e Jesus. Se a gente negar que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus irrefutável, nós afastamos Cristo dessas Escrituras. E é somente dela que Cristo, somente através dela que Cristo se apresenta a nós. É através dela que nós conhecemos a Jesus Cristo. Não existe outra forma. Deus não se fez conhecido ao mundo de outra forma. Através da sua palavra e o verbo que se fez essa palavra e habitou entre nós. Então, conhecer Jesus, esse Jesus da Bíblia, significa que nós vamos ter comunhão com Deus como Ele é de fato. Quando você tem comunhão com a Bíblia, com a palavra escrita, com a palavra revelada de Deus, você tem comunhão como Deus é de fato, com Ele como Ele é de fato. As Escrituras, elas dão testemunho dessa relação real entre o Filho e suas palavras, ou as palavras na Bíblia registrada. Não podemos nos afastar dessa verdade cabal que o próprio Deus nos concedeu na Bíblia ou nas Escrituras, que nós possamos lidar com a relação profunda entre Cristo como palavra e as Escrituras também como palavra. A Bíblia, querido, é o local mais confiável que nós temos para acessarmos toda e qualquer informação a respeito de Deus. Obviamente o Senhor, Ele é muito maior do que tudo isso. João disse que se pudesse escrever livros para contar tudo que Jesus fez, não caberia no mundo. Imagine contar tudo que Deus é, não caberia, Ele é muito maior. No entanto, querido, Ele quis deixar esse conhecimento registrado. E Ele registrou num livro totalmente fechado, um livro que não pode sofrer nenhum acréscimo. E é através desse livro que os homens, Deus fez isso para que os homens tivessem a noção de quem Ele é. Mas não só de quem Ele é. Ao mesmo tempo que o homem pudesse também saber algo sobre si. Ou seja, que nós somos pecadores. E que nós necessitamos do perdão de Deus, do perdão dos nossos pecados. E nós precisamos, consequentemente, da salvação. O Deus Todo-Poderoso, Ele nos deu um livro sagrado que nos conta exatamente aquilo que nós precisamos saber. A Bíblia não nos fornece, querido, todas as informações sobre Deus, mas ela nos dá as informações que são necessárias. Aquilo que você precisa saber para ir para o céu, você não vai encontrar em lugar nenhum. Deus não registrou em lugar nenhum. Ele registrou em sua palavra. Se quiserem tratar as Escrituras, querido, isto é, o seu conteúdo como não sendo a palavra de Deus, então eu pergunto, de onde nós vamos tirar um conhecimento seguro sobre a revelação de nós mesmos? Como é que nós vamos explicar isso? A ciência não explica. Está todo mundo querendo saber a origem, e eles ficam, fazendo cada estudo, gastando milhões, bilhões, mas eles não conseguem chegar a um denominador que a pessoa talvez mais simples do universo já tem a revelação de quem Ele é, porque enxergou essa revelação na palavra de Deus.
Saber, querido, que a Bíblia é uma pessoa e que ela fala em tempo real conosco, nos traz também essa revelação de quem realmente nós somos. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos simultaneamente nos identificando com o Verbo de Deus, com o próprio Jesus. Quando lemos a Bíblia, nós estamos sendo misturados, enxertados, ligados, nós estamos nos parecendo com Ele, nos assemelhando a Ele. Quando você está se alimentando daquela palavra, é como se fosse uma vitamina que transformasse você num Jesusinho. Por isso, querido, a Bíblia ela não pode ser o objeto da nossa mesa, o objeto de enfeite da nossa estante, mas ela tem que estar no nosso coração. A Bíblia precisa estar na nossa vida. A palavra, querido, ela é uma pessoa. Você coloca uma pessoa lá no seu estante para enfeitar, coloca lá na sua mesa, ou debaixo lá da cama, ou escondida no lugar para enfeitar, querido. Não. A palavra de Deus, nós não estamos idolatrando a Bíblia, não é isso não. Mas ali está a palavra de Deus, ali está a revelação de quem Jesus é. A Bíblia, querido, sem Jesus, a Bíblia sem Jesus não tem significado. Se você tirar Jesus de Gênesis, Apocalipse, esquece, não é um livro válido, não tem significância alguma. É por isso que a Bíblia ela não pode ser objeto da nossa mesa ou estante. Jesus, querido, Ele é o centro da Bíblia e cada versículo dela nos introduz a pessoa desse Jesus Salvador do mundo, de Gênesis a Apocalipse. Está introduzindo na nossa vida a pessoa do Messias Salvador. Há muitas literaturas no mundo, querido. Porém, somente a palavra de Deus pode revelar Deus na nossa, e a nossa total dependência dele. Somente a palavra de Deus. Por isso que ele é talvez o livro mais vendido, mas também é o livro mais combatido do mundo. Por quê, querido? Certamente os poderes desse mundo, eles não querem que nós conheçamos a Bíblia, porque é impossível ter um contato com a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, sem ter um contato com o próprio Deus. É impossível ler a palavra de Deus e não conhecer Deus. Se a Bíblia, querido, ela não fosse tão verdadeira, então por que as pessoas se incomodariam tanto com esses oponentes da palavra de Deus, os contrários à palavra de Deus, se incomoda tanto com a Bíblia? A única resposta é que não é o livro, a Bíblia em si, o grande problema deles, mas é o que é revelado ali. O verbo vivo, a palavra da vida. O que a Bíblia diz, querido, para essas pessoas é até aceitável, mas o que a Bíblia é, não muito. Eu soube, querido, o que era uma Bíblia quando me mostraram uma Bíblia. Eu soube o que era aquele livro. Mas eu realmente soube quem era Jesus quando eu li aquela Bíblia. Vocês estão entendendo, queridos? Me encontrei com Ele quando eu me alimentei, quando eu comi aquelas palavras. Então, elas foram alegria para mim, vida naquele que estava morto, que procurava em tantas coisas, uma forma de alimentar a sua alma. Quando eu peguei aquele livro e eu me alimentei com aquelas palavras vivas, o verbo de Deus, então eu descobri através dela quem era Jesus. Ouça o que diz Hebreus 4,12, senão isso que aconteceu comigo e com você, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Somente, querido, um organismo vivo e sobrenatural teria tanto poder sobre o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Querido, não pode um outro livro qualquer mexer tanto com o nosso corpo.
Porque a palavra de Deus, ela não é somente um livro, não é somente letras. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. João 6,63. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. 2, para não pecar contra Deus. Lembra o que é? Porque a palavra é uma pessoa. Agora nós precisamos da palavra de Deus para não pecar contra Deus. O Salmo 119,11 diz: escolhi a tua palavra, ou escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Querido, somente a nossa compreensão de certo e errado jamais seria o suficiente para levarmos uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. É só olhar para a sociedade que nós vivemos. O nosso senso de justiça, querido, desde lá do início, ele se mostrou falho, egoísta diante de Deus. O ser humano, ele tornou-se incapaz de ser o serviço autorizado de Deus para o seu próprio conserto. Mas tem muita gente achando que é. Os nossos erros, querido, eles não podem ser compreendidos por nossos próprios conhecimentos, apesar de alguns acharem. Basta ver que cada vez mais que o homem ele se aprofunda em conhecimento, também mais se aprofunda no pecado. Nós estamos vivendo, querido, uma era de muito conhecimento e por isso também de muitos pecados. Muitos pecados. O problema é o conhecimento em si? É claro que não. O problema é o conhecimento que exclui a sabedoria. Conhecimento, querido, você adquire estudando, você adquire se informando. Sabedoria não, sabedoria é necessário experiência. Só Deus pode dar sabedoria. Que palavra o salmista estava escondendo no coração para não pecar contra Deus? Não era conhecimentos filosóficos, científicos, teológicos, não. Ele diz: escondi a tua palavra. Jesus era o verbo. Ele tinha a palavra de vida no seu coração e ele jamais pecou. Jesus guardou princípios, ele lutou pelos valores corretos. Ele foi tentado, ele não pecou em momento algum, porque a palavra estava nele, porque ele era a palavra. Nós vimos, querido, que lá no deserto, quando ele foi tentado, ou levado pelo Espírito Santo para ser tentado, ele resistiu ao diabo, declarando o quê? A palavra que estava consolidada na sua alma. Então nós podemos e devemos agir exatamente assim. Porém, para isso, nós precisamos ler, nós precisamos aprender, nós precisamos praticar a palavra. Assim como falar a palavra em todos os momentos da nossa vida. Esconder a palavra fala de guardar a palavra. E nós só guardamos, querido, aquilo que tem valor para nós. Você não guarda lixo? Guarda? Não. Cacarecos, apesar que algumas pessoas guardam. E acaba guardando a palavra como cacareco. Lá numa dispensa, vou usar quando eu precisar de algum versículo. Nós só guardamos o que tem valor para nós, aquilo que é necessário para nós. A palavra de Deus, querido, é ou deveria ser o bem mais precioso para nós. Valor imensurável, algo que você não venderia, nenhum princípio, nada que a Bíblia lançou, plantou no seu coração, deveria ser negociado por nenhum valor desse mundo. Nós precisamos tomar posse da palavra viva, de forma que sempre que ela for acionada, ela possa produzir efeito, todo o efeito de poder, o efeito de autoridade em cada atitude nossa, em cada ação, em cada pensamento, em cada conversa, em cada negócio que eu for fazer. A palavra de Deus precisa produzir efeito na minha vida. Já reparou que para fazer negócio parece que ele vai embora? Aquele Fusca que eu comprei me gabando, que eu desvalorizei, falei mal dele, não vale nada. Agora o mesmo carro que estou vendendo, ele é o carro mais caro do mundo, é o melhor carro do mundo. Isso, querido, é desvaler a palavra de Deus.
É não aplicá-la no negócio, nos estudos, no relacionamento, quando você cola numa prova, quando você não faz o que tem que fazer, que o seu professor manda, você está negociando a palavra de Deus. Quando você não honra os seus relacionamentos, sejam eles conjugais ou de amizade ou parentais, você está negociando a palavra de Deus. Ela está deixando de fazer efeito na sua vida. A palavra nos foi entregue, querido. Jesus é a palavra. E Ele é também o nosso amigo. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o provedor. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso companheiro, o nosso guia, o nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa alegria, paz. Como ficar distante disso? Ele é quem organiza a nossa vida. Nos dá poder, autoridade, nos dá graça. Graça, querido, não é só o favor que não merecemos. Graça é o poder, é a habilidade de resistir o mal. É o poder, a graça nos impulsiona ou nos comissiona de poder para resistir o mal. Jesus é a mais absoluta verdade celestial habitando em nós, e não dá para separar Jesus da sua palavra. Jesus, ele não tem a palavra, ele é a própria palavra. Se você tem a palavra, você tem Jesus. Se você tem Jesus, você tem a palavra. No deserto, na tentação, havia, querido, um tesouro ali dentro de Jesus. Havia uma palavra escondida ali no coração de Jesus, uma arma poderosa de guerra. Então não adianta a gente sapatear contra o inimigo, mas não ter a palavra dentro de nós, não temos essa arma poderosa. Por isso que ele respondia ao diabo: está escrito. Não importa o que você vai falar, não importa a sua sentença para a minha vida, não importa o que você pensa a meu respeito, está escrito. Já tem uma história minha, você sabia, Satanás, que Deus já escreveu uma história a meu respeito, e que são pensamentos de bênção e não de maldição, são pensamentos de bem e não de mal, para me dar um fim desejado. Quando nós guardamos a palavra no coração, a nossa fala não é mais eu acho isso, eu acho aquilo, não é mais isso. Nós sempre vamos ter uma palavra. Jesus. Por quê, querido? Porque sairá da nossa boca aquilo que nós preenchemos o nosso coração. É impossível um leitor da Bíblia, diário da Bíblia, que dê respostas que não são bíblicas, querido, diante de uma afronta, de um confronto, de uma adversidade. É impossível se estar cheio de Deus e exalar demônios. Sabe, querido, Deus, ele se importa com o nosso coração. Deus se importa com o que nós sentimos, com o que nós pensamos. Deus se importa com aquilo que reside nas nossas emoções. Deus se importa com isso. Deus se importa conosco. Ele se importa com aquilo que nós desejamos preencher o nosso coração. O coração, ele é o que representa os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções. Ele precisa ser cuidado, vigiado, o tempo todo. Por isso é que o Senhor manda que a gente guarde as suas palavras no nosso coração. Porque suas atitudes, suas reações e suas palavras, elas vão mostrar o que é que está no seu coração. Veja o texto, querido, de Provérbios 4, 20 a 23. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para os que a encontram e saúde para o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 20 a 23. Quando nós, querido, perdemos de vista a palavra do Senhor, nós também perdemos a vida por causa do pecado. Quem aqui já não teve essa experiência? Essa palavra que eu não vou contar, porque eu sei que nem todos têm estrutura para ouvir o sonho que Deus me deu essa semana. E foi o sonho que me introduziu essa palavra.
é quantas pessoas eu vi no inferno e que o diabo me dizia, eles estavam com Bíblia lá, tinha Bíblia, eles diziam, e eu mostrava as Bíblias, eu queria provar para ele que a Bíblia era a palavra de Deus, que a Bíblia, eles diziam, eles não se importam com isso, estão aqui porque eles não se importaram lá fora. Eu tentava jogar a Bíblia para fora para eles lerem, eu tentava jogar a Bíblia, e ele dizia para mim, não, eles não leram, eles não lêem as Bíblias estando lá, por que vai ler agora? O pecado é a única coisa que faz separação entre nós e Deus. Nós não queremos e não podemos estar distante do nosso Deus. E ter essa palavra bem guardada, dando para nós direção na nossa vida. Esse é o caminho da nossa intimidade, da nossa proximidade com Ele, da nossa vida plena com Deus. Não dá para ser pleno, não dá para ser íntimo com Deus, não dá para ser amigo de Deus sem conhecê-lo pela sua palavra. Porque esse pecado que nos fere tanto e que nos distancia de Deus, ele não terá lugar na nossa vida, no nosso coração, porque ele estará transbordando da palavra de Deus, ou seja, do Espírito Santo. Então, quando o salmista ele fala sobre esconder a palavra no coração, ele está, querido, reconhecendo, admitindo, ele está ensinando que essa é a única forma para a gente viver uma vida santa. Por quê, querido? O nosso coração, ele estará sempre cheio de Jesus e ele não vai ter espaço ali para o pecado. É como você encher um copo de água. Você encher o copo, qualquer outra coisa que você pôr não terá espaço, porque ele estará cheio dessa água. Então esconda a palavra, querido, esconda a palavra. A ideia de esconder é proteger a palavra, é não permitir que ela seja roubada, exterminada, ela seja desligada de você. Proteja a palavra no coração, porque esse é o lugar mais sensível para se guardar a palavra. 3, por que nós precisamos conhecer a palavra de Deus? Para nos purificar e limpar. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Precisamos conhecer a palavra para nos limpar, ela tem o poder. Então, ter a palavra no coração, como eu disse, nos mantém longe do pecado. Ter a palavra no coração nos mantém longe do pecado. Agora, se nós já estamos vivendo no pecado, nós precisamos nos limpar pelo lavar regenerador da palavra. Como diz Efésios capítulo 5, 26, falando da igreja, a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra, ela tem o poder de nos purificar. A palavra tem o poder de nos limpar. Mas por que nós precisamos ser limpos? É só olhar para o texto onde Jesus diz isso. Quando Jesus disse aos seus discípulos, ele estava falando de frutificação, da videira e os ramos. Jesus ele estava dizendo que uma produção maior de frutos vem por um coração purificado pela palavra. Então, querido, é fácil perceber se nós estamos sendo limpos pela palavra, porque os frutos vão aparecer, inevitavelmente. Mas se não há desejo em nós de evangelizar, não há desejo em nós de cuidar da vida, eu vou cuidar da minha vida, a vida dos outros se vira. Não há desejo em nós de servir um ministério. Por que nós temos 5 ministérios e tantos dons para operarmos? Quando resistimos a isso, nós não estamos limpos. Toda a resistência a servir ao Senhor, a servir um ministério, é uma identificação que nós não estamos limpos. Porque se está limpo, produz frutos. Não há como viver a palavra sem reproduzi-la, querido. Não tem como. Seria o mesmo que você plantar um pé de laranja e você dizer, eu te proíbo de produzir laranja. Você não vai dar fruto, porque eu estou te mandando. Seria a mesma coisa. João 15:5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá fruto. Ele é a palavra, porque sem mim, a palavra. Sem a palavra em você não pode fazer nada. Jesus é a palavra. E se Ele está em nós, nós estamos limpos. E estando limpo, nós vamos produzir frutos.
E isso, querido, derruba todo argumento e desculpas. Se a minha vida resume em participar de cultos e reuniões de células, então eu preciso repensar se eu realmente estou sendo limpo pela palavra de Deus. Se a minha vida se resume em somente receber e nunca dar, não estou em Cristo. Não estou na palavra. E a palavra não está em mim. Jesus diz que quem está em mim e eu nele, esse dá não fruto, dá muito fruto. Quais são as condições para a gente frutificar de forma esplendorosa, colossal? Ele disse, se vocês permanecer em mim, então permanecer. Esse permanecer no grego quer dizer vital, continuamente com Cristo, continuamente com a palavra. Esse é o significado. 2, receber a disciplina da palavra, podas. Jesus vai podar para quê? Aquele que dá fruto dá mais ainda. Então, receber a disciplina da palavra de Cristo. 3, aplicá-la pelo Espírito. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Então, aplicar a palavra. 4, depender da palavra. Para a comunhão, para relacionamento, para a oração. Sem mim, vocês não vão poder fazer nada. Eu preciso estar sempre com Ele. Minha comunhão com os irmãos depende da minha comunhão com Ele. E por último, querido, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para enxergarmos. Ela é uma pessoa, eu preciso colocar em meu coração. O que mais? O que mais que eu disse? Para não pecar. E agora, para a gente enxergar. O Salmo 119, 130 diz: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. É tremendo que ele faz questão de dizer que dá entendimento aos simples. Quando Jesus falava, por parábola, até as crianças entendiam o que Jesus estava falando. E todo aquele que se submete à palavra, os humildes, os ignorantes, os simples, certamente vão entendê-la, porque eles estão submetendo a Cristo. Não a letra, mas a Cristo. Eu ouço as pessoas dizerem, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu diria que é impossível ler a palavra de maneira certa e ela não dizer nada para você. Como fazer de maneira certa então, pastor? Nós precisamos entender as razões pelas quais nós praticamos a leitura bíblica. Por que que ela é tão importante para mim? Se eu não julgo importante, eu não vou dar a ela o tempo, a atenção devida. A Bíblia é Deus falando conosco, querido. E é por isso que ela se torna totalmente confiável e sem nenhuma chance de errar. Porque Deus não mente e Deus não falha. Ela também, um manual, passo a passo, para a nossa vida. A Bíblia, ela responde as questões mais importantes da nossa vida. Por que é que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Como é que eu posso encontrar significado? Existe vida após a morte? Por que é que o mundo está cheio de maldade? Certamente ela possui resposta para todas essas perguntas e muitas outras. Nós precisamos ler a Bíblia e não simplesmente como um livro. Nós somos chamados para estudar e deixar que ela influencie a nossa vida. Olha o que diz Tiago 1,22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe ela em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si, olha para si, ele sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, a persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, e será feliz naquilo que fizer. Olha, querido, que coisa tremenda. Que nós não podemos ler a Bíblia como que a gente olha no espelho e vê, e depois você vai embora, não sabe nem com que roupa estava. Não. Como fazer de maneira certa? Ore, peça ao Espírito Santo que te ajude a entender
o que está escrito. Olha o que diz João 6, 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que há de vir. 2, escolha uma versão da Bíblia que você acha mais compreensível e fácil de ler. Nós temos muitas versões da Bíblia. Peça conselho a respeito disso, porque tem muita coisa que eu não aconselho você comprar. Peça ajuda. 3, você não precisa começar a ler a Bíblia do seu início. A Bíblia ela tem 66 livros e eles foram compilados, né, em um livro só. Os 39 primeiros livros são os livros que falam da história do povo de Israel ou do povo de Deus com ele, né? É essa história. E o Novo Testamento foi depois que Jesus nasceu, os 27 livros do Novo Testamento que retomam essa história, começando pelo nascimento de Jesus. Se você vai começar a ler agora, querido, eu sempre recomendo o Evangelho de João para o novo convertido. Ele mesmo disse no seu Evangelho, João 20, 31, essas coisas foram escritas para ajudá-lo a acreditar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que, acreditando, você pode ter vida em seu nome. Leia o contexto do versículo. O contexto, querido, são os versos que cercam, os versículos que cercam aquele versículo que você leu. E ali que você vai encontrar uma razão do porquê foi escrito aquilo. Porque foi escrito, quem escreveu, qual foi a questão que o autor quis abordar naquele versículo. 5, leia um pouco todos os dias. Colocar a palavra de Deus em sua vida não precisa demorar muito não. Começa com poucos minutos, 5, 10 minutos, é muito melhor que nenhum. Eu sempre digo, às vezes é o mais, o menos é mais. Especialmente quando ler menos vai te fazer lembrar de muito mais coisas. Escolha um horário, um local específico para você fazer isso. Descubra como aplicar. Lembra? Você não marcava encontro, por exemplo, voltando, né, à última fala aí, você não marcava encontro com o seu marido, o seu noivo, no lixão da cidade, ia? Você não marcava encontro com ele no banheiro, não marcava encontro com ele nem na cozinha da casa, você marcava encontro com ele no lugar que você, né, queria ficar bonito ali, no jardim. Antigamente, no meu tempo, era na praça, os encontros eram tudo na praça, flores, lugar. Você precisa ter um lugar para marcar um encontro, um lugar específico, um horário específico. A gente não dizia para quem amava, viu, vai lá que qualquer hora eu chego. Eu quero encontrar com você, falar com você, mas vai lá e me espera, uma hora eu chego lá. Não é assim. 6, descubra como aplicar. Você precisa aprender como ler a Bíblia corretamente para aplicar os textos corretamente na sua vida diária. Traga aquilo que você leu para a sua realidade e busque aplicar em todas as situações que você está vivendo. Porque senão não adianta nada. Então, para concluir, nós poderíamos falar sobre essa palavra o resto das nossas vidas, e ainda assim faltariam dias. Porém, você pode viver completamente essa Bíblia em um só dia. A palavra, repetindo todos os subtítulos, a palavra é uma pessoa. Observe-a para não pecar contra Deus. Só ela tem o poder de nos purificar, de nos limpar. Só ela é a luz para enxergarmos claramente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus, a palavra. Nele está a luz e nele também nós somos luz para os perdidos. Que essa mensagem, querido, possa fluir no seu coração um novo desejo, um despertamento novo. Eu quero orar para que o Espírito Santo agora frustre qualquer pensamento que exclui
a prática da comunhão com a palavra de Deus. Quero profetizar sobre a sua vida, que você não vai mais olhar esse livro como um amontoado de letras. Eu quero profetizar e eu profetizo sobre a sua vida, que a partir de agora, quando você olhar essas escrituras, você verá que são escrituras. Escritura é algo que alguém deixou para alguém, e lá conta alguma coisa, lá diz alguma coisa a respeito de alguém. Quando você olhar para essa palavra, eu profetizo que ela se tornará vida, vida. Ela vai vivificar, ela vai crescer, ela vai florescer. Ela vai fluir como esse verbo vivo que veio do céu para testificar a existência, a presença, para revelar o amor, a graça e o poder desse Deus sobre nossa vida. Que você se apaixone pela palavra de Deus, que você seja um determinado, um obstinado pela palavra de Deus, um desesperado por aprender, por comer essa palavra. Que você nunca mais, sinta raiva de alguém, ou rejeite uma pessoa que fala para você sobre leitura bíblica, ou que cobre você, quem sabe sua mãe, quem sabe o seu pai, sua esposa, ou seu marido, quando diz, você leu a palavra, você buscou Deus através da palavra, e você fica bravo, fica brava. Esse espírito de negação à palavra, eu repreendo em nome de Jesus, que o teu coração e o meu coração sejam quebrantados por essa palavra, porque só ela tem o poder de prescrutar a nossa alma, nosso espírito, nosso coração, que realmente convertamos de fato ao Senhor, pelo poder dessa própria palavra, que não exista um desejo maior na nossa vida, que não seja conhecer esse Deus e saber quem eu sou para Ele, porque a palavra não tem só o poder de revelar a grandeza de um Deus, mas é o quanto eu sou pequeno e quanto eu necessito dele. Que essa palavra faça você e eu descobrir que sem ela, que ela mesma nos diz, não podemos fazer nada. Esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, essa palavra que habita em nós diz, sem mim não tente. Eu te abençoo, eu oro para que a sua vida seja a partir de hoje uma descoberta nova a cada momento, ao contemplar as palavras, cada versículo que você lê, cada contexto que você lê, que o Senhor revele a você verdades a seu respeito, a respeito de um Deus de amor e de graça. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que ao contemplar, ao olhar para esse livro, você sinta fome pela palavra, pelo verbo de Deus. Eu oro para que essa palavra produza frutos na sua vida, que você comece a se purificar cada dia mais, a desejar ser cada vez mais santo, puro diante de um Deus puro e santo. Eu oro para que essa palavra cale em seu coração, que ela habite ricamente em seu coração e meu coração, para que não pequemos contra o Senhor. Que ela desperte a luz do Senhor que está em nós, que essa chama não apague. Quando contemplarmos essa palavra, seja como o derramar desse azeite, desse óleo que faz esse pavio fumegar, esse pavio acender, para que o mundo veja que há uma palavra de salvação, uma palavra de despertamento, uma palavra de ânimo, de corajamento, uma palavra de alegria, de salvação eterna. Eu oro em nome do Senhor Jesus. E eu te abençoo para viver ricamente, abundantemente a palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e continue amando essa palavra.